Meu caro vereador Indilmar, que preside a sessão de hoje, caros componentes da nossa mesa diretora, vereadores que se fazem presente nesse momento, demais vereadores se encontram nos seus gabinetes, com certeza estão chegando, pessoas que nos assistem em casa, através da TV Câmara e redes sociais, servidores aqui do Legislativo Passo Fundense, e uma saudação especial aos meus assessores, que vêm aqui a brilhantar a casa, a presença, né? Que é a Fabiana, a Jânia, o Zangão, também conhecido por Reni Schizzi, e a Sinara e mais o Felipe, que nos assessoram no meu gabinete. O grande expediente, vereador Luizinho, é um espaço que regimentalmente pertence ao vereador para que ele faça uso como ele bem entender. Ele escolhe o assunto e é o momento em que o vereador dá o seu recado. É muito importante, vereadora Regina, esse espaço, porque aqui o vereador expõe aquilo que ele pensa, dá ideia do que é a política, enfim, ele fica conhecido através desse espaço porque ele que escolhe o assunto. Ele não está preso a qualquer tipo de regimento aqui, a não ser falar aquilo que ele acha que tem que falar. Eu tenho visto que aqui alguns vereadores gostam de apresentar o seu trabalho na Câmara de Vereadores, né? Expõe, então, a sua atuação na Câmara de Vereadores, e alguns expõem também o seu planejamento, aquilo que ele planeja fazer dentro da Câmara de Vereadores. Então, o vereador também faz aqui, às vezes, o proselitismo político-partidário, ideológico, e que é o espaço realmente propício para que assim faça. Eu tenho mesclado assuntos da minha área, saúde, com assuntos políticos. Por ser médico, trato da saúde, e por ser vereador, trato da política. Eu falei, não há muito tempo, sobre a doença da moda, que é o Covid-19. Então, apresentei para vocês, Miquel, por favor, o tal de Covid-19, era isso aí. Bom, eu lembro que lá, naquela ocasião, eu falei que, isso foi no ano passado, que o Covid estava chegando e, quem sabe, com sorte, verdadeiro Ernesto, a gente conseguisse resolver o problema do Covid, mas não se resolveu. O Covid continua, o vereador Julinho, incomodando. Ele está aí fazendo o seu trabalho, né, e expunha aquela vez também que o Covid não era tratado, porque ele não tem medicamento que acabe com ele, por ser um vírus. Então, ele não, de fato, ele não morre. Ele fica aí e acho até que ele vai ficar muito tempo nos visitando, Pedro Gleison. Ele vai continuar por aí, infelizmente. Mas ainda bem que a nossa saúde, nossos médicos, nossa enfermagem, tem conseguido tratar muito bem as pessoas que apresentam essa patologia. O tratamento que você faz no hospital, que dá o suporte maior a esses pacientes, a pessoa tem oportunidade de ter acesso a uma UTI, acesso ao oxigênio, corticoide, antibiótico, enfim. Lá ele recebe um tratamento que normalmente coloca esse paciente em condições de voltar na sua atividade normal. Falava também
que a gente previa que teríamos uma síndrome pós-Covid, quer dizer, a partir do momento que o paciente é acometido desse mal, ele pode manter alguns sintomas que têm que ser bem tratados. E aqui em Passo Fundo está se fazendo isso. Na verdade, eu também disse que o que realmente resolve o problema do Covid é a vacina. E continuo afirmando a mesma coisa. Porque a vacina ela age no organismo da pessoa, criando os anticorpos contra aquele vírus, aquela bactéria, enfim, alguma coisa que está acometendo o paciente. Então, por isso, a vacina é o único tratamento existente contra esse vírus. Esperamos que progrida mais e modifique alguma coisa. Mas também falei aqui mais de uma vez da questão política, e é isso que eu vou trazer hoje, o vereador Indiomar. Falar sobre uma questão bem política. Afinal das contas, isso aqui é uma casa política. Precisamos, então, trazer questões políticas também. E é importante, e todo nosso eleitor gosta de saber o que tu pensa em relação aos vários temas dentro da política. E é essa a minha intenção. Eu quero mostrar o que eu falo, o que eu penso sobre a política. O eleitor precisa saber isso. Ele, quando te elege, ele dá o voto, mas ele precisa ficar sabendo o que o seu político, o seu vereador pensa. Falei num grande expediente, eu acho que no ano passado, sobre as mazelas da política. E eu volto às mazelas da política. Quer dizer, eu quero falar sobre as coisas ruins da política. As coisas boas, todo mundo sabe. Mas eu quero falar um pouco sobre as distorções que acontecem na política brasileira. É isso que me traz hoje aqui. Possivelmente alguns vão discordar de mim, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Evidentemente, sendo o meu ponto de vista, alguém pode discordar e que eu concordo que discorde sem problema nenhum. Essa questão das mazelas ou as distorções da política brasileira faz com que o político, de maneira geral, perca prestígio. O político ele acaba sendo mal falado, ele acaba fazendo com que a gente não goste de político. Aliás, a grande maioria das pessoas, diga-se, não gostam dos políticos. Por isso, por essas coisas, né? Então, é interessante que a gente discuta essa questão aqui na Câmara de Vereadores para tentar fazer uma correção, para melhorar, quem sabe, essas coisas que eu vou apontar agora aqui como coisas ruins na política, as distorções da política. É interessante que se diga que na eleição de 2020, 54% das pessoas não votaram em ninguém. Não votaram em ninguém. Quer dizer, praticamente 1/3 do brasileiro não votou em ninguém na eleição passada. Isso são 34 milhões de eleitores. Só esse dado já nos mostra que há um descontentamento com a política brasileira. Se alguém está contente, certamente que deveria votar no seu candidato. Votos nulos, votos em branco, né? Fez com que 34 milhões de pessoas, que é praticamente a metade de que vai ter o nosso futuro presidente quando for eleito, deve ser em 60 milhões de votos por aí, a metade, na eleição passada não votou em ninguém. Isso mostra que alguma coisa não está bem. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Principalmente porque estamos se aproximando de uma nova eleição. Eleição de deputado, eleição de presidente, governador, né? Então é interessante que se fale sobre esse assunto. Por isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou enumerar alguns motivos desse descontentamento, dessa decepção que o brasileiro tem com o seu político. O primeiro é esse aqui, sem dúvida nenhuma. Esse é o vilão de hoje. Todo mundo sabe disso.
Quer dizer, é o tal de fundão. Veja bem, lá em 2016, não se destinou nada para eleger vereador, deputado, governador, presidente. 2018, se destinou 1 bilhão e 700 milhões. No ano 2020 foram 2 bilhões. E agora, para desespero dos brasileiros, se destinou 5 bilhões e 700 milhões para se eleger vereador, deputado, enfim, eleger as pessoas. Na verdade, vereador agora nessa não. É só deputado e governador e presidente. Eu tenho certeza absoluta, se fizesse hoje um plebiscito no Brasil, perguntando assim, o senhor quer ou não quer que se destine dinheiro para eleger candidatos? 95% com certeza diria, não, não queremos. Pega esse dinheiro, coloca na saúde, na educação, mas não aí para eleger deputado. Com certeza seria. E os outros 5% que votariam favoráveis são os que têm interesse nisso, porque vão receber, quem sabe, esse recurso. E aí se cria uma situação interessante. Esse dinheiro todo, ele acaba não indo na mão de vários políticos. Ele fica na mão dos caciques da política, dos grandes partidos, os partidos que mais têm deputados. E é uma coisa incoerente, paradoxal. Quer dizer, o partido que mais tem deputado é o que mais recebe dinheiro. Isso faz com que esses sempre se reelejam. Eles acabam se reelegendo porque eles receberam mais dinheiro. Aí vem uma coisa interessante. O presidente da República vetou isso aí. Não, isso é demais. Vamos diminuir para 2 bilhões. Aí o Congresso Nacional derrubou o veto. Não, nós queremos esse dinheiro. Então o dinheiro está à disposição de quem vai tentar a sua reeleição. Outro problema que nós temos na eleição, na política nossa, é o custo do nosso político. Quanto é que nos custa um deputado? Hoje um deputado custa isso aí. Um deputado federal nos custa 183.900 mil reais. Assim. Verdade, melhor olhar aqui. Então, 183.900 é o custo do deputado. Mas somando os 513 deputados do nosso Congresso, nós chegamos por mês a 94 milhões de reais. Isso é que nos custa, então, hoje, um deputado. 94 milhões os 503 deputados nos custam. Claro, eu não estou falando, ou melhor, antes disso, até eu quero dizer para vocês, trazendo aqui para casa, quanto é que custa hoje o vereador, para os cofres públicos aqui em Passo Fundo? Custa 68 mil por mês. Esse é o valor. O subsídio do vereador hoje é 11.703, bruto. Sobra 8.753 líquido, é isso que sobra. Então, os 21 vereadores, somando isso, gastam o custo dos 21 vereadores por mês, vereador Rufa, é 1.430.000 reais. Esse é o custo. Bom, alguém pode achar que eu estou dizendo que tem que dispensar os vereadores, os deputados. Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. A democracia nossa prevê executivo, legislativo e judiciário. Há necessidade de ter vereadores, deputados. Senador, eu não sei bem se precisaria. Me parece que é uma coisa de acomodar os idosos lá, né? Eu ficaria sem a bicâmara, ficaria com uma câmara só. Mas isso é uma questão de palpite. Eu estou falando dos deputados federais, não falei em senador. Senador custa mais ou menos isso aí também.
Quem sabe poderá se dispensar os senadores. Estaria só com uma Câmara e a coisa ia funcionar muito bem. O que se pergunta, e é importante que a população saiba disso, é por que tantos deputados? Né? Por que precisa de tantos deputados assim? Então vamos fazer um comparativo. O custo do parlamentar em dólares, né? Comparando Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Alemanha, França e Reino Unido. Estados Unidos gasta com os seus deputados 9,5 milhões de dólares. Brasil gasta 7,4 milhões. Argentina, 1,9 milhão. México, 1,7 milhão. Isso é dólares. Alemanha, 1,1 milhão. França, 1 milhão. E o Reino Unido, 360 mil para manter os seus deputados trabalhando. Por isso que muita gente está descontente e reclama e fala sempre que o bom seria diminuir os deputados. E concordo plenamente. Quem já visitou o Congresso, andou por lá, sabe como tem muitos deputados, chamada Baixa Câmara, o Baixo Clero, que estão zanzando por lá. O alto clero, sim, aqueles são os que mais circulam. Agora tem deputado que realmente poderiam ser tranquilamente dispensados. Vou repetir, não estou falando em fechar o Congresso. Estou falando em diminuir os congressistas para ao menos empatar ali, digamos, com a Argentina, que é aqui pertinho, né? Gastar 1,9 milhão já estaria muito bem, mas não é assim que acontece. Outra coisa ruim na nossa política são os partidos, coligações e agora a tal de federação. Federação, na verdade, vereadora Ada, inventaram isso para burlar a lei. Como não pode fazer coligação, se inventou outro nome, agora é a federação. Na verdade, estão nos enganando mais uma vez. Eu acho que partido nós temos demais. Veja assim, ó, o que norteia um partido político? É a ideologia dele. O que desnorteia escolher um partido? É a minha ideologia. Então, se eu sou da extrema-direita, o vereador Tiaquinho, eu vou escolher um partido da extrema-direita. Tem que ter extrema-esquerda, tem que ter os partidos de direita, esquerda e o centro. Mas coloca 2 partidos em cada um desses setores. Extrema-esquerda, extrema-direita, direita, esquerda e centro. 10 partidos tranquilamente têm que satisfazer as várias ideologias do cidadão brasileiro. Né? Claro que as más línguas dizem, o vereador Índio, que o que atrai 33 partidos hoje, agora juntando alguns, parece que diminui um pouco, é o tal de fundão. Aquele que eu mostrei bem no começo, é isso que atrai os partidos. Aí vão dividir esse dinheirão aí. É isso que acontece hoje. Outro ponto que eu acho fundamental e que estraga a nossa política é a reeleição. Isso todo mundo que me conhece já sabe que eu sempre falei isso. Veja que o Congresso Nacional, ele decidiu que no Executivo, o prefeito, o governador, o presidente se elege uma vez e pode tentar uma reeleição uma vez. Então, se elege, se reelege. Depois, sai, deixa para outro. Isso no Executivo. Agora, no Legislativo, não. O deputado, vereador, pode se eleger quantas vezes quiser. A lei permite que faça isso. Eu sempre fui contrário. Acho que não é uma boa coisa. Porque aí cria o político profissional. Hoje nós temos lá no Congresso Nacional, e todo mundo que conhece o Congresso sabe, deputados que se reelege há 40 anos. 20, 25, 30, 40 anos.
Me diga uma coisa, eu como médico, se eu me eleger deputado e ficar 40 anos no Congresso Nacional, provavelmente eu vou desaprender a ser médico. Então, eu não volto à minha profissão mais. Eu passei a ser um político profissional. Eu sou um político agora. Aliás, já tem também até a aposentadoria do político, mostrando que é uma profissão já, né? Que é outra mazela da política também. Eu acho que a única justificativa da reeleição é criar o político profissional. Não tem outra. Eu não vejo por que um vereador precisa ter experiência para continuar na casa, aqui na Câmara de Vereadores, um deputado. Não precisa. A experiência para tu fazer o que um vereador, um deputado faz, que é fiscalizar, fazer leis, não precisa. Não vê necessidade, não tem necessidade. Tem que dar lugar para outros, os mais jovens, os que estão chegando agora, as mulheres que agora, felizmente, aqui na nossa Câmara, elas conseguiram quase que tomar conta da Câmara de Vereadores. Então, fim da reeleição, movimento fim do político profissional. É essa a intenção de defender a não reeleição. Isso é um pensador, a Juarez Alves, não sei quem é que é. Ele diz que o político profissional é uma coisa do mal. De repente é mesmo, né? Devemos promover uma profunda reforma política no país para impedir que o político faça da política sua eterna profissão. Eu sou defensor disso. Alguém pode não concordar comigo e entendo que não concorda. A outra mazela, outra coisa ruim, outra distorção da política brasileira são as tais de emendas. A emenda parlamentar é um recurso que o gestor, o executivo, repassa para um parlamentar, ele dá para quem ele quiser. Mesmo que dê dentro do que é legal, e isso é legal, depois eu mudo. Oferecer dinheiro para um vereador, um deputado, para que ele entregue para quem ele quiser, no mínimo cheira mal. Por quê? Porque qual é que é a função do parlamentar? Nós aqui, qual é a nossa função, vereador Índio? É fazer leis, é fiscalizar, é julgar. Nós temos também o papel de julgador aqui. Uma CPI, por exemplo, julgar às vezes alguma coisa do prefeito municipal. E fazer a gestão da casa, não mais que isso. Então o vereador, deputado, não coloca a mão em dinheiro, ou não deveria colocar a mão em dinheiro. E cada vez que um deputado pega 200 mil, 500 mil e leva no município, ele não vai fazer isso de graça. Ele está, no mínimo, querendo se reeleger, no mínimo. Né? Agora, deixar bem claro, eu não estou dizendo que não se aceite esse dinheiro, pode aceitar sim. Aliás, agora o Hospital Municipal recebeu 7 milhões de emendas para fazer a sua reforma. Ótimo que isso aconteça. Mas que cheira mal, não tem dúvida nenhuma. Né? O bom seria não assim. O bom seria o executivo que foi eleito para fazer a gestão do dinheiro, para administrar o dinheiro que vem lá da União, é o gestor que tem que fazer isso. Com programas, com repasse de recursos para quem tem que repassar, mas não colocar na mão de um deputado. Mas aí as coisas podem piorar. E pioraram. Aí inventaram as tais de emendas impositivas. Quer dizer, obrigatoriamente o prefeito tem que colocar na mão do vereador dinheiro para ele entregar para quem ele quiser. Não estou dizendo que é ilegal, estou dizendo que isso acontece e que não é bom. O deputado também pega um dinheiro e traz aqui para o Hospital São Vicente, o Hospital das Clínicas, o Hospital Municipal. Ótimo, isso é muito bom, que passando recebe esse dinheiro. Mas não é o canal mais correto de fazer uma administração. Até porque o prefeito foi eleito para fazer a gestão. O dinheiro tem que cair na mão dele e ele que executa como ele quiser. Mas como nada que é pior não pode piorar, tem mais a questão das emendas parlamentares secretas.
Então, é alguém que recebe um dinheiro e que é secreto, ninguém sabe quem é que é ele, que ele vai destinar a alguém e que é secreto, então não pode dizer para quem é que é. Né? Quer dizer, o que era ruim ficou muito pior com as tais emendas. Isso desprestigia, isso faz com que o político seja mal visto. Depois, quando sai por aí atrás de voto, jogam isso na cara da gente e tu não tem nem como explicar essa situação. São distorções que acontecem. Então, pelo exposto, a população tem motivos suficientes para não acreditar nos políticos e na política, sem dúvida nenhuma. Eu não quero dizer que não tenha polícia, tenha prestígio. Tem sim. Vários políticos têm prestígio. Mas a grande maioria não, perdeu o prestígio. Então, eu estou propondo agora, como vereador, veja bem, nós criarmos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Nacional, para corrigir algumas coisas aí. Uma PEC. E a PEC é uma emenda, uma proposta de emenda, ela pode ser proposta pelo presidente da República, vereador Trindade, pelo Congresso Nacional, 1/3 dos congressistas podem propor uma PEC, pela metade mais um Assembleia Legislativa, então o Estado pode propor também, e por iniciativa popular. Isto é, 1.500.000 assinaturas é o suficiente para que se faça uma proposta de uma PEC. Não é fácil juntar isso aí, 1.500.000 assinaturas. Vocês devem lembrar, não faz muito tempo, muitas pessoas atrás de eleitores para assinar a PEC da ficha limpa. E é interessante que nós temos algumas leis que foram criadas por PECs de iniciativa popular. Está lá no artigo 61 da Constituição Federal. Isso é possível. Eu estou propondo fazer isso agora. Não sei se é a reeleição, se é a emenda parlamentar, mas vamos propor uma PEC, então, para mudar um pouco isso aí, para ver se melhora alguma coisa. Uma coisa que seja, já seria bom. Nós temos a lei dos crimes hediondos, lá em 94, foi através de uma PEC popular. O combate à compra de votos, também uma PEC popular. O Fundo Nacional, lá em 2005, de habitação de interesse social, era uma PEC também, de iniciativa popular. E a lei da ficha limpa, que é a mais conhecida, foi em 2010, né? Mas nós já tentamos fazer uma reforma política. Aqui, nessa casa. Foi em 2015, então 7, 8 anos atrás, nós fomos instigados, provocados pelo Congresso Nacional. Nos manda a ideia de vocês, porque nós fomos uma PEC que tem que trabalhar em cima disso agora. Nós organizamos, essa PEC recebeu o número 252, e a população acreditou até que isso ia dar certo. Nós criamos aqui na Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar da Reforma Política. É frente porque inclui não só os vereadores, mas inclui também sociedade organizada, entidade e tal. E funcionou bem, funcionou bem. Ao menos enquanto nós trabalhamos, nós, que eu digo todos os vereadores, e com essa frente. Visitamos escolas, faculdades, estações de bairro, igrejas, ouvindo as pessoas, para eles proporem o que tinha que mudar em algumas coisas. Eu vou pedir que o Miquel, se possível, coloque agora, mas antes disso, quero apresentar para vocês quem é que fazia parte dessa frente. Estão aí, ó. Tchequinho, o vereador Renato Tchequinho está lá, bem na direita, por coincidência. Vereador Wilson Lilo, vereador Márcio Patucci, vereador Alberi Grando, vereador Rui Lorenzato, vereador Alex Necker. Nessa fotografia foi quando nós recebemos aqui, numa audiência pública, o
o deputado Juliano Rosso. Estava aqui nos ajudando, né, nessa nossa frente. E fizemos algumas audiências públicas. Recebemos deputados do Estado e nacional. Eu queria trazer essa ideia, mais no sentido de uma conscientização de que a política no Brasil não vai bem. E não sei o que digo, a população diz isso. E cabe a nós, sim, começando por aqui, a melhorar isso aí. Mostrando seriedade, mostrando que nós podemos, sim, fazer uma boa política. Então, se amanhã e depois a gente conseguir, de fato, fazer uma PEC que corrija algumas coisas, vai ser um grande avanço. Pois não? Boa tarde, vereador Alberi Grando. Gostaria de enaltecer pelo tema que traz até a tribuna a questão do convite. E também esse é um debate que não dá para nós não deixar de debater, né? São 50 novos partidos, né, que estão colocados e que ainda estão em resolução, além dos 30 partidos que existem. Então, é nesse sentido todo que nós devemos contribuir com Vossa Excelência e a partir disso também debater o conjunto da política. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a parte, vereador. Vereador Alberi, queria lhe cumprimentar por trazer essa temática. Essa é uma temática espinhosa naquela época, naquela legislatura. Foi feito um trabalho grande, de fato, e a população ficou esperando. Mas é um tema que nós não podemos deixar morrer, não podemos deixar parar. Todos os anos, na véspera das eleições, aí se criam regras novas e vai se experimentando, especialmente nas municipais, né? Vamos testando as coisas para depois modificar. Então, é de grande proveito trazer essa discussão para que a população também possa ir entendendo, compreendendo e também percebendo que ela pode ir sugerindo. Isso pode até demorar, mas vai chegar lá e nós podemos melhorar isso sim, para que nós, como parlamentares, agentes políticos junto à sociedade e a sociedade como um todo, nós possamos recuperar mutuamente a confiança. Parabéns. Muito obrigado. Estou fazendo a proposta dessa PEC. Doutor Alberi, parabéns pelo seu grande expediente. Concordo em grande parte do que o senhor colocou aí, sim. Até inclusive nessa questão de inúmeros partidos, né, o pluripartidarismo, que penso eu, que deveria acabar, e voltar ao bipartidarismo. Haja visto que durante campanhas políticas aí, né, Rufa, se unem vários partidos, e onde é que está a ideologia que falam tanto? Então, eu acredito que voltar o bipartidarismo e acabar com esse pluripartidarismo. Na questão das verbas, emendas, doutor Alberi, eu penso que às vezes é necessário porque nós, os parlamentares, o legislativo, eles estão lá no fundo, às vezes, vendo o que o executivo não vê. E ele vem fazer a apresentação dessas emendas para que seja atendida a comunidade, coisa que o executivo às vezes não enxerga, né? Abraço. Obrigado, vereador. Vereador Alberi, confesso que peguei já o grande expediente em andamento, mas quero lhe parabenizar. Sempre assisto os grandes expedientes dos colegas pelas redes sociais depois, quando não consigo acompanhar. Mas em conversa com os colegas, eu sempre me perguntei se hoje em dia a comunidade, ela de fato observa o partido do candidato ou ela vai mais pela questão da pessoa, né? Eu me lembro que em campanha, vereador Trindade, a última pergunta que ela me perguntava era qual partido que eu era. Depois ela dizia, não, eu estou empenhando a confiança porque é por ti. Então isso sempre eu me pergunto. Mas eu quero lhe parabenizar, principalmente, vereador Alberi, pela sua trajetória aqui na Câmara de Vereadores. Uma gratidão enorme ser teu colega como vereador, poder aprender com o senhor
e está compartilhando aí o parlamento com Vossa Excelência. O senhor e sua equipe, muito sucesso, prosperidade, conte sempre com esse vereador. Muito obrigado, Michel. Vereadora Ada. Parabéns, vereador, pelo seu grande expediente. Já conversamos a respeito disso, apesar de termos diferenças ideológicas, partidárias, concordamos em gênero, número e grau quanto à reforma política administrativa que tem que acontecer. Somos contra tudo isso que o senhor falou e favoráveis, sim, a diminuir o número de parlamentares. Em conversa com um parlamentar muito atuante, ele me disse: Ada, se tivéssemos apenas 200, já teria sobra. Então, assim, precisamos lutar para que isso aconteça. Lhe parabenizo por essa PEC que o senhor vai propor. Estou junto com o senhor. Quanto às emendas, sou contrária também, porém é o que há hoje. Por isso que eu digo que eu luto, vou atrás, já trouxemos alguns milhões para o município através de emendas, mas somos contra a forma com que elas são distribuídas. Parabéns, doutor Alberi. Muito obrigado, vereadora Ada. Rapidamente aqui, doutor Alberi, gostaria de parabenizar o senhor pelo seu grande expediente e dizer que comungo da mesma ideia. A partir do momento que se criam muitos partidos políticos, a máquina infla tanto que a gente não consegue dar dimensão a todos esses partidos políticos. Então, nesse caso, a gente comunga da mesma ideia dos senhores, que sim, deveríamos retornar e regressar, porque era feito antigamente, né, para que a coisa seja feita, não que não seja sendo feita com seriedade hoje, mas um dinamismo um pouco maior, né? Então, meus parabéns pelo grande expediente. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores, todos os políticos têm também alguma coisa ruim para apresentar que ele não gosta da política. Seria interessante começar a se discutir essa questão. Senhor presidente Meirelles, que assumiu agora, agradeço a oportunidade e mais uma vez quero agradecer a minha assessoria que me ajudou na montagem de todo esse trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.